RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, vocês aí de casa, sejam bem-vindos. Hoje é o Q-Sport, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Também nos acompanhem aí nas redes sociais e na hashtag RDC Q-Sport. Estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, site da RDC, Twitter, Instagram. E a gente aguarda também aí o contato de vocês com a gente, se também quiserem nos mandar alguma sugestão de pauta para os próximos esportes, porque aqui nós tratamos de várias modalidades, né, Gui? É isso mesmo. Aqui nós já tratamos do futevôlei, da esgrima, também do judô. E hoje conosco, no primeiro bloco, a gente vai falar do hipismo, com a Luana, com o Gilmar e com a Marina, atletas aqui da cidade de Porto Alegre. Uma boa tarde a vocês. Boa tarde. Muito bem-vindos. Luana, e para explicar para o pessoal aí de casa, né, o que é o hipismo, o conceito básico da modalidade? Então, boa tarde, Guilherme Paloma. O hipismo, ele é um dos esportes equestres, mas é o único olímpico. E ele é dividido em 3 modalidades, onde nós 3 aqui estamos representando cada uma, que seria o salto, o adestramento e o CCE, que é o concurso completo de equitação. Essas 3 modalidades que participam de Olimpíadas, Pan-Americanos e os campeonatos mais importantes que nós temos no mundo. Gilmar, e você? Qual das modalidades pratica? Eu pratico, na verdade pratiquei por 5 anos enquanto estava no Exército, o concurso completo de equitação, que agrega esses 3, vamos dizer, tipos, que pega o adestramento, o salto e o cross, que é o diferencial do completo. Uma espécie de triatlon aí do esporte que pega geralmente em 3 dias, pega cada dia um dessas modalidades. Então por isso que se fala completo, né? E o diferencial desse esporte é o cross, que é a prova de fundo, assim, na natureza, no campo aberto, né, que é o diferencial aí do CCE, que a gente fala, concurso completo de equitação. Essa questão do cross, ela dura mais ou menos quanto tempo uma prova? O cross, assim, dura de entre 7 a 8 minutos. É diferente também aqui das outras modalidades. Geralmente é uma prova assim, com bastante galope, velocidade. Que dura mais ou menos assim uns 4 a 5 quilômetros de extensão. Exige do cavaleiro muita coragem, que diferencia também dos demais, assim, rusticidade, responsabilidade, porque tem muito risco envolvido assim, com o animal e com o próprio cavaleiro. Terreno irregular, todas essas questões também atrapalham. Pega muita água, assim, muita coisa natural, assim, obstáculos naturais. Né? E ele é desenvolvido hoje assim mais na parte militar, porque tem estrutura para isso. Aqui em Porto Alegre, o 3º RCG, que pratica bastante isso. E na área civil, assim, mais a São Paulo. Aqui no estado o concurso completo está muito pequeno ainda, né? Por questão assim, de faltar estrutura e de ser muito diferente mesmo. Né? A pessoa que vai iniciar, ela vai iniciar na equitação. Aí vai escolher o adestramento, o salto e depois o CCE, né? Então é mais ou menos por aí. Então a Marina é do adestramento. Como é que é a modalidade? Bom, o adestramento eu diria que é a modalidade a principal diferença é que é um julgamento muito mais subjetivo do que as outras modalidades, porque não é tão consistente de fazer pontos, perder pontos, é uma nota muito mais subjetiva, tem juízes julgando o tempo inteiro, é um esporte muito perfeccionista, assim, de postura do cavaleiro, posição do cavalo, meio metro para frente que algo aconteceu, meio metro para trás. É uma modalidade que consiste de fazer tudo na hora muito certa, de um jeito muito certo, de autocontrole de tudo que está acontecendo, assim. E o adestramento, então, digamos que às vezes o cavalo se torna o principal dentro da competição, né? Junto com, claro, quem vai estar domando ele, mas como que funcionam as competições e as provas do adestramento? As provas de adestramento funcionam de maneira que se entra em prova para realizar um percurso que a gente já sabe quando a gente está em casa. Então a gente treina aquilo várias e várias vezes em casa para tentar chegar lá e fazer exatamente o que foi treinado em casa. É uma sequência de exercícios feitos numa letra específica, em um ritmo específico, em uma andadura específica, e cada partezinha do que é feito em prova é julgado por vários juízes que estão do lado de fora olhando. Então aquela somatória da nota, no final se faz uma média, então é o conjunto que mais esteve em harmonia perfeita durante a prova. Luana, e tu tá no salto, né?
Como é que foi a escolha de ficar na modalidade, não ir para o adestramento? Como é essa questão? Então, na verdade, as 3 modalidades conversam muito. Quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de cavalo e por influência da família, que já tinha uma pessoa que praticava hipismo, eu acabei indo para o salto. O salto é o mais conhecido, né, das 3 modalidades, porque a gente sempre tem bastante representatividade nas Olimpíadas, né, a gente tem cavaleiros mais conhecidos. Medalhas, né, que a gente sempre torce que essas outras modalidades também consigam, mas por enquanto é o salto que está conseguindo mais melhores pontuações, né, nessas altas categorias. E aí eu comecei pequena, né, iniciei no salto, mas depois tu começa a dar bastante importância principalmente para o adestramento. Porque o que é o hipismo? Ele é um esporte de equipe, só que a tua equipe é um animal, né? Então tu tem que conhecer muito bem o animal e tu tem que te conhecer muito bem para saber os limites e saber o que tu tem que fazer em determinada situação. O adestramento, ele trabalha muito forte isso, como a Marina falou, essa exatidão, sempre estar correto, sempre fazer o correto, que vai ajudar muito na parte do salto, né? Porque tu imagina, tu tá com um animal ali de 500 quilos, que tem que entender os teus comandos e tu tem que saber exatamente o comando que tu tem que dar para ele saltar, seja um obstáculo fixo, seja um obstáculo, né, não, que pode ter um derrube, como é o salto. O cross, ele tem esses obstáculos fixos, água, tronqueira, então são saltos bem exigentes. E então tu tem que ter toda essa base da equitação, por isso que eles caminham tão juntos, né? Sim. Gilmar, a questão do cavalo, né, da sintonia que a Luana disse. Como é a escolha do cavalo? Tu tem um treinamento com certo cavalo? Ah, não, esse aqui eu não vou conseguir, tenho que tentar um outro. Depende muito do nível do cavaleiro, assim, e questão de adaptação, viu, Guilherme? Da facilidade que o cavaleiro tem de se adaptar ao jeito do cavalo, né? Porque é isso que tem que acontecer. O cavaleiro se adapta ao jeito do cavalo, não o contrário. Então eu tenho a preferência de um tipo de cavalo, que é uma, e cada um tem a sua, vamos dizer assim, né? É mais ou menos assim. E tu, como a Luana também nos contou, como que começou, né, a tua história com o hipismo no teu esporte? Depois a Marina também pode contar um pouquinho dela, se foi uma conexão também desde pequeno ou tu conheceste depois? Eu comecei com 8 anos, viu? E é um diferencial a gente começar cedo, porque é muito mais fácil depois, né? Quem começa assim depois dos 20, tranquilo também, mas é mais difícil. Dá pra tu começar, Paloma? Viu, Luana? Não sei se eu vou lá, vamos ver, vai ser muito difícil agora. Eu comecei em Passo Fundo e não parei mais, então é um vício, assim, né? Um bom sentido, uma cachaça que a gente fala. Mas é um bichinho que pica e não solta. E para criança, então, é de extrema importância, porque mexe como qualquer esporte, né? Com disciplina, com coragem, né? Com vários atributos da área efetiva que a gente fala. E o CCE que estava falando na área militar é usado justamente para isso, é a origem, né? Porque o militar precisa ali mexer com esses atributos aí de coragem, determinação, responsabilidade. E hoje o pessoal usa muito essa coragem que o cavalo desenvolve também para atuar assim no âmbito da comunidade, assim, na garantia da lei e da ordem. Na questão do exército, quando tu chegou lá já tinha os animais. Sim. E a escolha dele ali, te deram um animal para você treinar ou você conseguiu escolher? Geralmente é designado um animal assim para tu começar ali uma relação, né? E eu já montei cavalo assim mais de 10 anos, assim, né? Então depende muito, assim, se tu tá com o animal ali ou se vão te dar outro, né? Tem muito disso. E tu, Marina, começou cedo também? Eu comecei... Tu é nova, né? Eu comecei a montar com 11 anos, mas eu queria ter começado mais cedo. Minha mãe achava que era muito perigoso, todos os mitos em volta do meio hípico. A minha também. E tinha esse mito de que só existia o salto, de ninguém fazia a menor ideia na minha família que existiam outras possibilidades. Então eu comecei saltando, comecei fazendo escolinha de salto, como basicamente acho que todo mundo começa. Montei uns 6 meses fazendo salto e não era a minha praia, assim. Eu achava muito tumulto, eu sou muito perfeccionista. E daí acabei conhecendo adestramento, nunca mais saí e tô há 10 anos só fazendo adestramento. Então minha carreira no salto foi muito curta. E eu acho que, na verdade, o principal do que a gente quer passar é de que todo mundo tem que começar montando.
Não importa muito se a pessoa, o que tu vai fazer? Vai fazer salto, vai fazer CCE um dia. Você começa montando primeiro, entende? Tem que saber montar e saber fazer o que as pessoas dizem que é saber fazer adestramento para qualquer coisa que você vai fazer. O adestramento de alto nível começa depois, assim, da alta performance, que se divide. Na verdade, o adestramento dos primeiros anos básicos é o que o Gilmar faz no percurso dele, é o que a Luana faz no percurso dela. A gente é muito interligado uma coisa com a outra. E até começar pelo básico para conhecer bem como funciona o cavalo, a relação da pessoa com o animal, né? E isso é uma coisa que muita gente toca muito nessa ficha, porque como que se obtém essa relação com o animal, né? Porque muita gente hoje tem o seu próprio cavalo. Mas para te iniciar o hipismo, tu precisa ter o seu cavalo, né? Ou tu pode usar de alguma hípica? Como funciona essa questão? Conforme, vamos voltar um pouco, a gente estava falando como é que a gente iniciou, podem iniciar crianças a partir de 6 anos de idade na prática equestre, não tem limite, tem muita gente mais velha que está iniciando, que nem a Marina falou, não precisa saltar, tu pode simplesmente aprender a andar a cavalo, eu tenho um cavalo na fazenda, ou eu quero fazer tiro de laço, quero fazer tamor-baliza, que são outras modalidades, não tem problema, o bom é tu aprender a montar. E isso vai sempre ser o diferencial das aulas de equitação. Quando tu inicia a aula de equitação, tu não precisa ter cavalo. Tirando esse mito de que o hipismo é um esporte de elite, não, ele é bem acessível no início. Tu te matricula em alguma escola, nós temos várias escolas em Porto Alegre, na região metropolitana, todo o interior do estado, tem muitas escolas de equitação. Tu te matricula, paga uma mensalidade como se fosse uma academia, uma escolinha de futebol, faz a tua aula 1, 2, 3 vezes por semana com cavalos treinados para receber pessoas iniciantes. Então o cavalo é manso, ele sabe que a pessoa não sabe muitos comandos, então ele é quase assim um piloto automático. E tu inicia fazendo as tuas aulas e aí vai conversando com o teu professor, vai dizendo para ele quais são as tuas vontades, olha, só quero aprender, eu quero saltar, ou se tu trocar de ideia no meio do caminho, e assim tu vai aprendendo, tu pode ficar até 3, 4 anos nesse início, né? Existem as provas de salto e de adestramento para iniciantes, que também tu tem que ter quase que 1 ano de base para depois saltar, e ali tu fica um bom tempo usando os cavalos e o material da hípica. E a questão também dos campeonatos, né, que vocês já participaram. Sim. Quais foram, Luana, até depois de Gilmar, a Marina? Nós todos aqui já participamos tanto de campeonatos regionais como os campeonatos brasileiros, né? E cada um na sua modalidade, cada um na sua categoria também. Tem bem especificado no esporte categorias de idade, de altura do obstáculo, até de uma exigência em alguns. E aí nós já participamos, né, de bastante campeonatos, tanto regionais quanto nacionais. Eles são disputados em equipe e individual também. E para organizar isso, geralmente é feito um calendário já do ano todo, porque depende de cada cidade, cada região, para o pessoal se organizar e montar um planejamento, né, de modo a se deslocar. É a questão do custo do deslocamento do animal, sim, né? Daqui a pouco, Rio de Janeiro já é um custo elevado para algumas pessoas. Então é tudo meio pré-definido já para ajudar, né, no planejamento. E o K-Sport ele volta logo para debater um pouquinho mais do hipismo. E o K-Sport está de volta, hoje falando sobre o hipismo, e continuem aí, né, também nos acompanhando nas redes sociais, na hashtag RDCKsport e aqui no canal 24 ou 524 da NET. Agora a gente quer saber um pouquinho, pessoal, como que funcionam as competições, né? A questão também de preparação para as provas, se existe alguma diferença muito grande entre as modalidades de vocês para essa preparação e nos treinamentos. Pode começar falando pela Luana, que pratica o salto aí. Isso. Então, na verdade, nós treinamos de terça a domingo, tá? Quando não tem competições, que normalmente acontecem no final de semana, a gente treina no final de semana também. O dia de folga dos cavalos é na segunda-feira. E quando tem campeonato, nós treinamos, no salto pelo menos a gente salta uma vez na semana, e sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, dependendo do tipo do campeonato. Essa é uma preparação semanal.
O CCE, ele é um pouquinho a questão de preparação, assim, das competições, porque como é um esporte que exige muito esforço físico, assim, é diferente do adestramento e do salto, que ocorrem quase todo final de semana. O CCE, assim, tu não... geralmente é a cada 2 meses, assim, que tu não pode fazer mais que isso, porque realmente é muito esforço. Se for fazer uma vez por mês já é complicado, questão porque o animal se entrega muito, sabe? É muito esforço mesmo. E a questão, até, desculpa te interrompendo, vocês correm 7, 8 minutos, seria o circuito. Isso. Vocês têm uma preparação daí semanal, vamos dar um tiro de 2 minutos, essa semana de 3, e vai subindo? No CCE, sim. Aí organiza, assim, hoje, essa semana, um dia eu vou fazer fôlego, que é um galope, assim, para pegar fôlego treino de atletismo mesmo. Aí outro dia eu vou fazer um adestramento, aí outro dia eu vou dar uns saltos, então tem que fazer tudo, né? E geralmente é sexta-feira ele começa com adestramento, então na semana anterior é basicamente só adestramento, para o cavalo se concentrar bem. No sábado já vai para o cross, né? Na sexta mesmo é feito o reconhecimento de todo o campo, de todos os obstáculos, cada um vê sua dificuldade, né? E é tudo uma novidade, porque ninguém treinou aquilo lá, sabe? Então o pessoal, assim, na véspera ali de sexta para sábado, o dia inteiro confesso que nem dorme, assim, de preocupação, cada um, meu cavalo olha aquilo, eu tenho medo daquilo, cada um tem seus medos, né? E aí no domingo fecha com o salto, né? O cavalo já vem desgastado do dia anterior, por ter corrido aquilo lá, né? Toda aquela distância, e saltado, com negativa, muito esforço, e acaba no domingo aí com o salto. Tu, Marina, até a tua prova é uma das mais seguras, né? É uma das mais seguras. É uma das mais seguras, inclusive a modalidade de adestramento é uma das únicas que ainda tem abertura mundial para se participar de provas em capacete. Isso em breve vai dar uma mudada, mas por enquanto ainda se pode entrar de cartola, que é um chapéuzinho, exatamente porque o índice de acidente em prova de adestramento é muito mais baixo. E em questão de preparação da prova de adestramento, é um pouco diferente, eu acho, porque a prova de adestramento não é tão exigente para o cavalo, principalmente porque ela nada mais é do que um reflexo do que a gente faz no nosso dia a dia. Eu não treino especificamente para o que vai ser a minha prova, porque a minha prova é uma sequência de coisas que eu faço no trabalho, digamos, de treinamento do meu cavalo, entende? É como se fosse um preparamento, uma preparação física, entende? É um treinamento de preparação física para o cavalo e aquilo se apresenta numa sequência específica lá na hora, mas se a prova fosse ao contrário, daria mais ou menos a mesma coisa. O meu trabalho de preparação é parecido com o trabalho de preparação deles, só que o percurso de salto da Luana, por exemplo, nada mais é do que uma prova de adestramento com obstáculos no meio, digamos assim. Então, é bem menos exigente. Marina, a questão também da tua altura interfere um pouco com a questão do cavalo, porque tu tem mais contato com ele. Então, dizem pro adestramento que pernas compridas é maravilhoso. E foi isso que eu ouvi falar mesmo. Porque dizem que se tem um pouco mais de controle, assim, a perna curta te dá menos contato com o cavalo, é mais fácil. Porém, no meu caso, que tenho 1,80 m, é difícil achar cavalos que sejam grandes o suficiente para eu não sentir que as minhas pernas estão sobrando para baixo. Então eu diria que perna comprida para adestramento é maravilhoso, mas atrapalha um pouco no sentido de que perna comprida demais não tem tanto cavalo tão grande assim no mundo. Na verdade, a equitação, ela não tem muito isso, tem que ser magro, tem que ser alto, tem que ser baixo, porque tudo vai estar no teu equilíbrio, sabe? O teu equilíbrio em cima do cavalo é o que vai ditar, seja a modalidade que tu vai fazer, seja até para passear no campo, né? Tem um cavalo de sítio, vou passar no meu campo. Se tu ficar meio que pipocando em cima da sela, tu vai estressar o cavalo, tu pode cair. Tu tendo equilíbrio, não interessa muito a tua altura, nem o teu peso. Tu vai saber dominar a situação como ela tem que ser dominada. Não, e até assim, não existe o padrão do atleta de hipismo em geral. Tu não olha numa Olimpíada e vê a pessoa caminhando e diz, aquela pessoa faz aquela modalidade. Não existe, porque como é uma questão muito de conexão de cavalo e cavaleiro, tu vai ver atletas de alta performance que são um pouco mais gordinhos, atletas de alta performance que são mais baixinhos. Eu diria um esporte bastante inclusivo nesse sentido. E também nas modalidades olímpicas, homem e mulher competem de igual para igual, né? Isso é uma coisa, uma questão muito a ser levantada. O hipismo é o único esporte olímpico. Acredito que ele seja o único, o olímpico que mulheres e homens competem em igualdade, justamente por isso, sabe? Não é a força, não é a velocidade, não é o tamanho que vai interferir. É realmente a tua relação, é por isso que se chama conjunto,
né? Hoje a gente chama no hipismo conjunto, é o cavalo e o cavaleiro juntos, eles têm que estar conectados para conseguir fazer a prova. Gilmar, questão também do transporte dos animais para as competições, como é que é feito? Um torneio ali no Rio de Janeiro vai térreo, na Alemanha? De regra, então, é feito por rodovia, né, por caminhão. Geralmente se percorre aí cerca de 700 km por dia, aí para, né, por exemplo, daqui até o Rio, para geralmente em Curitiba ali, faz uma parada e segue para o Rio. E claro, distâncias maiores é feita até via aérea, né, por avião. E a questão do animal adentrar no avião é um pouco complicado? Cada animal reage de um jeito, viu? Se é questão de mudança de ambiente, né? Então isso também tem que ser levado em consideração pelo cavaleiro, por toda a equipe. Essa questão do conforto do animal, da segurança, né? Porque muda tudo aquela rotina, né, que ele tem. Entra num caminhão e para em outro lugar, para em outro coxo d'água, outro lugar. Outras pessoas até. Isso mexe tudo com o atleta, que é o cavalo, né? E se acontece, né, alguma coisa com o cavalo, daí não tem condições dele competir, como que funciona? Não tem como substituir o animal? Ou tem que ser sempre o mesmo cavalo que o atleta usa? Quando tu te inscreve na competição, aí tu tem que competir com aquele animal. Caso aconteça alguma coisa, ele pode ter uma tendinite e não poder competir, o veterinário avalia e dá o forfait, que a gente chama, forfait veterinário, que é que o cavalo não tem condições. Bom também é falar que todas as competições têm uma inspeção veterinária. Todos os cavalos inscritos no campeonato, eles são avaliados por um veterinário para ver se eles estão em condições físicas para competir, né? Porque às vezes, realmente, que nem o Gilmar falou, vai viajar, são muitos quilômetros percorridos. Pode estressar o animal, ele pode ter uma contusão, pode às vezes ficar muito nervoso, dar algum problema gástrico. Então o veterinário está sempre acompanhando para dizer se ele está ou não apto a participar daquele campeonato. Marina, e você, está se preparando para alguma competição específica ainda esse ano? Como que está o calendário? Estou me preparando para o Campeonato Brasileiro de Adestramento, que vai ser em São Paulo, em novembro. A princípio, essa é a competição de maior tamanho que a gente tem em âmbito nacional. E o objetivo, por enquanto, é esse. E lá, dá pra chegar, ganhar? Dá pra chegar. A Marina já foi campeã, viu? Eu fui campeã brasileira 2 vezes, mas subi de categoria, tô numa categoria que é mais difícil, meu cavalo não tem a menor experiência. Inclusive, era o que eu tava falando antes, meu cavalo não é meu. Eu sou a exceção de que eu monto há 11 anos e nunca tive um cavalo meu, nunca tive condição financeira e tô aqui até hoje. E meu cavalo não tem experiência, mas diria que tem chance de ganhar? Acho que tem. Acho que tem. Dá pra brigar. Dá pra brigar. E nessa questão mesmo que tu falou financeira, que muitas pessoas têm, né, esse pé atrás em às vezes se aproximar de alguma hípica, alguma coisa para essa questão do cavalo em si, do esporte, por ser considerado um esporte de elite, né? E como também o Gilmar estava falando nas questões das viagens, como que funciona se alguém não tem condições para ir para outro lugar e levar o cavalo? Porque tudo isso, né, envolve custos altos. Existe um patrocínio em cima disso? Como que é a valorização do esporte em cima do patrocínio com os atletas? Porque é o atleta e o animal, né? Como que é isso? Tu poderia nos contar um pouquinho também? Essa logística realmente tem um custo elevado, então o pessoal se organiza assim para dividir, rachar despesas, né? Realmente ainda sai um pouquinho caro para ir até o Rio, até Curitiba. Então, por isso que o esporte aqui no estado tem se fortalecido cada vez mais por essa questão. Mas o pessoal, respondendo a pergunta, se divide ali as despesas, divide um tratador, o caminhão vai cheio para dividir ali por, geralmente é 12 cavalos que vai no caminhão. Nesse sentido. A parte financeira realmente, né, tem esse lado que todo mundo pensa que é esporte de elite. Aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, a gente tem a tradição do cavalo, Sim. que nos ajuda muito. Então as pessoas entendem, né, a valorização do animal e entendem que ele é utilizado para muitas coisas. Então aqui no Rio Grande do Sul o esporte é muito bem aceito, ele é compreendido. A parte de patrocínio, nós temos pouco patrocínio. Eu acho um mercado muito legal, inclusive eu trabalho com isso porque sou Relações Públicas e Amazônia e eu organizo eventos esportivos de hipismo e é um mercado legal para as empresas atuarem porque junta
muitos públicos, né, de diferentes classes sociais, é um público como todo do esporte engajado. É né, um esporte bonito também, é um esporte se vê, lindíssimo, elegante, né, as roupas são bonitas, a mulherada aí que gosta, inclusive a moda é inspirada muitas vezes no esporte equestre. Então, assim, fica o convite para as empresas que querem participar, que é bacana de participar desse esporte, aí. assim, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, ainda mais no Rio Grande do Sul. Com a nossa cultura, né? Isso que torna muito popular ele também aqui. Chegamos ao final do segundo bloco, né? Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. O K-Sport está de portas abertas. Quando quiserem mandar pauta, fotos, a Marina indo para competição, tô aqui no treinamento, mandem tudo pra gente lá pelo hashtag RDCKsport. Posso fazer um convite Claro. do nosso calendário? Em novembro, nós temos os 2 grandes eventos de hipismo salto que acontecem, o primeiro no RCG, que é o Regimento de Cavalaria do Exército, e o segundo na Brigada Militar aqui em Porto Alegre. Os 2 são campeonatos hípicos noturnos, então a prova principal acontece à noite, aberto ao público, todos os eventos de hipismo são abertos ao público, todo mundo está convidado para assistir. E você aí de casa, não sai daí. No terceiro e no quarto blocos, teremos a Eduarda e a Natália, do Judô do União. E o K-Sport está de volta aqui nos canais 24 e 524 da NET, também aí através da hashtag RDCKsport, de todas as plataformas digitais aí, Facebook, Twitter, Instagram, o site da RDC. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o judô com essas 2 atletas do União, a Natália e a Duda. Tudo bem, gurias? Tudo bom? Ô, Natália, tu pode nos contar aí um pouquinho como que funciona esse esporte, que apesar de ser popular, muita gente não conhece as regras, o treinamento. Nos conta um pouquinho como que é o judô. Tá, primeiramente queria agradecer o convite, né? Então, o judô, ele é um esporte olímpico, né? Ele é dividido em categorias tanto de idade quanto de peso. Então, nós temos categorias desde sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e o sênior. O sênior seria o adulto, categoria livre, né? Então, e tem as categorias de peso, né? Desde dos leves, mulheres começam lá menos 48 quilos até acima de 78 quilos e os homens menos 60 quilos até acima de 100 quilos. Então, é um esporte que pega aí um público bem grande, né? Desde gordinhos quanto pequenininhos, magrinhos. E então, como é que é uma luta de judô, né? A luta ela dura 4 minutos, tanto para mulheres quanto para homens. E ela acaba com o ippon, que seria a pontuação máxima, né? Seria um nocaute no boxe, né? Uma luta assim. Então, o objetivo do judoca é arremessar o adversário no chão, de preferência de costas, né? Então, claro que tem outras pontuações, né, numa luta, mas o objetivo principal é esse arremesso de costas do adversário. E tu, Duda, virou a melhor do mundo? É isso mesmo? Eu já tava um bom período correndo atrás, estava em terceiro, segundo e atualmente consegui liderar. Estou muito feliz com isso também, nem sabia dessa notícia e chegou mensagem, eu fui ver e estava lá como primeira do mundo. Ai, que fantástico. E como que começou a tua história no judô, né? Porque tu é bem nova, tu tem que idade? Sim, eu tenho 17 anos, eu comecei judô com 6 anos e o meu pai e meu avô já faziam judô e como toda criança, assim, tem muita energia, corre, brinca, cai, levanta e quer competir um com os outros. Meu pai viu que eu e as minhas irmãs a gente tinha potencial e queria pra gente algum esporte, pra não se perder no mundo ou ficar sedentário, né? Enfim, tem alguns problemas de saúde. E aí ele, como já praticava o judô, já tinha um conhecimento, ele botou a gente. E eu e mais 3 irmãs. Ai, que legal. E tu, Nath? Bom, eu comecei com 3 anos de idade, então já faz um bom tempo aí que eu pratico. Aniversariante da semana, pessoal, junto com a Paloma. Aí as virginianas. Os perfeccionistas. Então, comecei bem novinha, tinha o judô como opção de esporte na escola, né? E como meus primos, minha família é bem grande e todos faziam judô, eu iniciei junto com eles. Aí depois passei para academia, que era do mesmo professor, e dali segui até hoje. E tu é natural da onde? Eu sou de Palhoça, Santa Catarina. Pedra Branca. Pedra Branca, por ali mesmo. Aquela região. Nath, e nessa jornada
jovem, né? 25, Jovem. 26 anos. O que tu já conquistou? Tu vem de uma medalha muito importante nas últimas 2 semanas. Eu conquistei faz 2 semanas aí uma medalha no Troféu Brasil, né? Uma de 3º lugar. Então, eu já conquistei desde títulos brasileiros, né? Entrei na seleção recentemente, ano passado, consegui integrar a seleção principal. E fui campeã brasileira ano passado. Então, eu venho num crescimento bem grande, né? Me adaptei muito ao estilo do clube de trabalhar do Grêmio Náutico União. Mas quanto tempo que tu tá no União? Eu vou fazer 2 anos em dezembro desse ano. Então, até é recente, né? Então, consegui integrar a seleção brasileira, tive participações internacionais agora. E estou bem contente assim, com o meu rendimento. A medalha Troféu Brasil, óbvio, a gente mira sempre o 1º lugar. Mas sair com uma medalha já é algo bem positivo. E eu assisti. Duda, e tu, como é que tá a questão dos torneios, né? Que tu já ganhou com 17 anos de idade? Pelo fato de eu ter entrado bem nova no judô, eu consegui me adaptar bem e já ter muito conhecimento desde pequena. Então isso facilitou bastante. Com 12 anos eu fui campeã brasileira, fui campeã pan-americana e desde então eu já fui tricampeã brasileira, tricampeã pan-americana, já fui campeã de Copa Europeia esse ano, já viajei para mais de 15 países, já fui até para o Japão, que é o berço do judô, eu tive essa oportunidade esse ano. Mesmo sendo a mais nova, eu viajei com a equipe olímpica principal do Brasil para o Japão e até agora eu estou colhendo os bons frutos e muitas viagens, muitas conquistas. E essa cabecinha aí tá pensando o que agora de competição? Jogos Olímpicos da Juventude em outubro, Buenos Aires. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar? tem que manter, né? O número do mundo tem que ficar ali entre as É a primeiras. questão da pressão agora, se é número 1 do mundo. Tu já vinha de 3º, 2º lugares que falou anteriormente, mas a pressão de ser a melhor do mundo. Tu vai chegar lá, as pessoas vão te olhar de outra maneira. Como é que tu tá pensando isso? É que ser a número 1 do ranking mundial não quer dizer que eu seja a melhor do mundo. Tem tantas atletas muito boas, mas o ranking é definido pela quantidade de campeonatos e por resultados, é uma somatória de pontos. Então a número 2, a número 3, a número 4 são tão boas quanto. E tem a pressão, obviamente, né, porque é um evento grandioso, é estrutura olímpica, é uma visibilidade muito grande assim, no mundo todo. Mas eu estou sabendo lidar bem com essa pressão. E vocês sempre tiveram apoio dos familiares, porque vocês começaram muito jovens, né? Como que foi isso para vocês, assim? Se desde novinhas vocês já almejavam levar isso adiante, né? Indo a competições, viajando, e se os pais sempre apoiaram? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu sempre tive apoio dos meus pais, da minha família, assim como eu relatei anteriormente. A minha família, meus primos todos faziam. Acabou que eu mais fui para a direção assim, de competição, de performance. Comecei a competir ali pelos 12 anos, né, com brasileiro. Então, sempre tive apoio, mas nunca pressão, assim, né? De, não, tu vai fazer obrigatoriamente, agora que tá indo bem. Foi uma coisa bem aberta, assim, bem tranquila, né? Tu quer, a gente vai te apoiar, mas se não quiser também, tu pode parar. Mas acho que é um fator muito importante, né? E determinante na carreira de um atleta é o apoio dos familiares. Quando é que tu viu que seria o que tu queria pra tua vida? Que momento ali, depois de uma conquista de um campeonato brasileiro, que tu, não, vou me dedicar exclusivamente, vou ser profissional do judô? Eu vou te dizer, assim, que meio que esse clique, né, de levar como carreira mesmo, veio um pouco tarde, assim. Enquanto eu estava em Santa Catarina ainda, que foi ali até meus 23 anos por aí, eu levava o judô assim, claro, pensava, sempre tenho o sonho, né, de conquistar uma medalha olímpica, integrar a seleção brasileira, só que eu ia fazendo assim, sabe, não tinha um comprometimento mesmo de atleta. Hoje em dia, agora, mais de esses 2 anos principalmente, eu me considero assim uma atleta completamente, né? De levar uma rotina de treinos regrada, não só durante os treinos, mas fora, né? Que a gente disse que não adianta só treinar a sério, né? Claro. Tu tem que ter uma vida levada para isso. Então, acho que por aí, assim. Sentiu. E Duda, tu é nova. Tu daqui a pouco pode, não, quero estudar medicina, vou largar o judô.
Dá pra pensar isso ou não? É o judô que tu quer pra tua vida? Bom, pelo fato de eu ser bem nova ainda, eu também, no momento, eu tenho como planos para o futuro e para minha vida ser atleta de judô. Mas como a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu não posso dizer com 100% de certeza. Neste momento, eu sou focada totalmente pro judô, a minha vida é o judô e... É o judô. É isso. Tu ainda tá na escola? Ainda tô na escola. Eu tô E no segundo ano de como ensino que é essa... Como é que é faltar aula e ter que fazer trabalho depois? E os teus colegas, enfim, entenderem, né? Porque mesmo tu ainda sendo muito nova, tu já tem uma rotina com muitas responsabilidades, né? Como uma atleta profissional tem. E eles entendem, assim, porque tu já vem de tempo com isso, ou às vezes tu tem que faltar alguma coisa, um evento, uma festa, um aniversário, ou ir com a própria escola, né? Como que é essa tua rotina? Então, desde novinha eu já faltava assim, umas 2, 3 vezes no ano para viajar, só que neste ano de 2018 é o ano que eu tô mais viajando. Até o meio do ano eu ficava assim, o máximo que 4 dias em casa e já viajava de novo. Ficava 4, 5 dias e já viajava de novo. No colégio as pessoas não entendem muito bem porque pelo fato de eu não ir muito para aula, então eu não tenho nem muito contato, assim, são poucas pessoas que eu consigo conversar e entendem o que passa na minha vida. Atualmente, agora que eu comecei a voltar para o colégio, porque eu já viajei esse ano eu já fiz 9 viagens internacionais e cada viagem tem em média 10, 12 dias, então... E numa dessas viagens internacionais, tu voltou semana passada, né? Sim. Pra onde que tu foi? O que tu foi fazer lá? Eu tava na Tunísia e eu fiquei 10 dias lá em treinamento preparatório para os Jogos Olímpicos da Juventude. Ai, que legal. E tu, Nath, o que tu já conheceu no mundo, né? O que foi o melhor país que tu foi competir ou apenas treinar? Sim. Eu sou meio novata, né, nessa questão de viagens internacionais aí. Eu competi quando muito nova, um Pan-Americano com 13 anos, que foi na Costa Rica, aqui perto, né? E esse ano só que eu fui para 2 países, que fui para Hungria e para Croácia. Participei de 2 Grand Prix, né? E foi o que eu conheci, assim. Pretendo conhecer muito mais ainda. Agora vai. E tu já tá agora com a seleção brasileira principal, visando Tóquio 2020. Sim. Como é que tá a preparação, a cabeça mesmo para isso? A gente bota ali como objetivo, né, fazer parte da seleção olímpica, né? É um objetivo bem ousado, assim, mas nós temos que acreditar em nós mesmos, né? Acreditar no trabalho que está sendo feito. Então, dia a dia, claro, tendo objetivos a mais curto prazo, né? Tendo que passar por eles, mas com o objetivo principal de integrar essa seleção olímpica. Essa seleção. Duda, tu consegue agora, tu vai ter que mudar de categoria daqui a pouco, né? Tu vai pro sênior. Daqui quantos anos tu vai para outra categoria? Visando Olimpíadas 2024, seria teu ano, assim, mais ou menos? Atualmente eu sou juvenil, eu sou o último ano de juvenil. Aí depois tem o júnior, que são mais 3 anos, e depois o sênior. É muito bom eu estar no juvenil e já ter experiências no sênior, como eu fui pro Japão. Foi treinamento, mas já foi uma experiência e também outros treinamentos aqui no Brasil. Falta um tempinho ainda para eu chegar no sênior, mas o trabalho já está sendo feito visando os Jogos Olímpicos. 2020 é difícil porque já tem os atletas pré-selecionados, mas 2024... minha parceira de treino, mas 2024 eu tenho muitas esperanças. E como que foi, Nath, a tua adaptação aqui a Porto Alegre agora? Agora recentemente, mas já fazem uns 2 anos, né? Sim, já faz, Então, no início dá uma sentida, assim, mas eu acho que o diferencial, como eu vim de um local pequeno, né, não era nenhum clube, era, digamos assim, era uma equipe que treinava junto, né? Em Palhoça mesmo? Em Palhoça. Ou treinava em Floripa? Não, era em Palhoça mesmo, na Pedra Branca lá. Fazia parte da equipe universitária. Então, eu sempre tive muita atenção lá. Então, acho que o diferencial da União foi isso, assim, que apesar de ser um clube grande, o pessoal que trabalha ali, os técnicos, eles são muito atenciosos. Então, eu me senti muito acolhida e me dei super bem, assim, com as pessoas que treinam, com a equipe técnica. E o K-Sport, ele volta logo no último bloco desse domingo. E
o Que Esporte está de volta aqui nos canais 24 e 524 da NET, aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o site da RDC TV, nos acompanhem aí, que hoje agora no último bloco do programa a gente está trazendo o judô, falando com a Nath e com a Duda, né, gurias? E elas vão continuar nos contando um pouquinho como que é o esporte, se tem alguma preparação para esse ano especial. E aí eu quero saber também se já aconteceu alguma lesão forte na carreira de vocês. Eu já passei por algumas, assim, já operei o ombro faz um bom tempo, foi em 2008. Já luxei cotovelo, foram as mais graves, assim, né? E daí uma outra que a gente... Pancadinha aqui. Pancada, por ser um esporte de contato, leve, né? A gente tem bastante contato, porrada mesmo, mas a gente vai tratando diariamente aí pra ter essa prevenção já de lesão. Duda, tu tá se preparando agora para Buenos Aires. A questão também psicológica do risco da lesão até lá. Como é que vai ser teus treinamentos? Se tem algum campeonato anteriormente a isso? Pra tu, não posso chegar tão forte aqui, não posso treinar tão forte ali, por conta do risco de se lesionar. Então, desde o início do ano já vem o processo seletivo, né? Eu já participei de vários campeonatos para somar pontos e aí decidi qual que seria o atleta que ia representar nos jogos. Em maio, na final do campeonato europeu na Polônia, eu tive um estiramento grave na coxa e eu fiquei 9 semanas parada. Então foi um choque, assim, porque era a reta final de preparação para os jogos, para escolher qual era o atleta, e eu tinha um prazo muito curto para me recuperar e disputar o campeonato pan-americano, que era a última fase. E com o apoio do clube, dos nossos fisioterapeutas, eu consegui recuperar bem, fui campeã do Pan-Americano e conquistei a vaga. A questão de cuidados, assim, pré-campeonato agora, né, que está muito perto, a gente sempre fica com um pouco de receio, mas eu tenho o pensamento que a qualquer momento, descendo uma escada, caminhando, posso torcer o pé, posso cair, então eu confio muito... Cuidado aqui depois, então. Nem sai direito na rua. Eu confio muito no meu corpo e sei que eu estou preparada para qualquer coisa que pode vir a acontecer. E também na equipe que trabalha junto comigo, com a Nath também, todo o apoio que a gente tem do clube, da Confederação Brasileira, eu estou bem confiante, assim, até a expectativa para os jogos e quanto a essa reta final de preparação. A questão de vocês duas treinarem junto, Nath, tem mais alguém que treina com vocês de alto nível? Tem. Quem são as pessoas e o que isso ajuda no treinamento do dia a dia? Nós temos uma equipe, assim, que é bem nova, né? Mas que todos que fazem parte da equipe sênior ali se não são atletas de seleção brasileira, já têm uma experiência grande, né? Nesse nível, então é bem alto rendimento. Isso só vem agregar, né? A gente consegue treinar num nível muito bom. Tem dias, assim, principalmente mulher, né? A gente fica meio bicuda, assim, mas tem que ir de qualquer jeito. É uma luta, né? Por mais que seja com muito respeito, a gente... Mas dá pra descontar um pouquinho de raiva ou não? Sempre dá, né? A gente dá um jeito. Por ser uma luta, um esporte de contato e por buscar sempre o teu melhor, a gente acaba conseguindo trabalhar bem em conjunto, assim, sempre uma apoiando a outra. E é bem importante essa união nossa, né, para que a gente consiga cada vez mais longe, assim. E o judô, ele é um esporte que exige muita concentração, né, e também muito trabalho da mente, porque ele é muito ligado com essa parte psicológica toda. Vocês têm algum acompanhamento psicológico quando, principalmente, vão para alguma competição, né, importante? Como vocês trabalham o esporte na cabeça de vocês? Nós temos a psicóloga que trabalha, a Paula, ela trabalha com todos os atletas, né? Vai, claro, de cada Desculpa, Paula, tô te esperando aqui, tá? Só pra dar um aviso aí. Só pra deixar avisado. Com certeza que ela vai adorar. Pode continuar. Claro que vai de cada atleta buscar também o profissional, né? Do interesse de cada um. Eu, particularmente, faço acompanhamento direto. Toda semana tô lá conversando e enchendo bastante a Paula. É bom. Mas é muito importante, né? Porque, principalmente, a gente vai competir o que a gente tá fazendo no treino, né?
Então, tu tem que desde do treino já ir bem mentalmente para conseguir passar para a competição. Nem tu falaste, né? Exige muitas viagens também, troca de cidade, mudança. Sim. E às vezes vocês acabam convivendo mais nos treinos com o pessoal do treino do que com a vida social, os amigos, família, né? Então também tem toda essa questão para levar e saber lidar. Como que tu também, né, Duda, leva isso para ti? Quando eu era mais nova, eu ficava mais de cara. Eu ficava irritada por não poder sair, não poder ir em aniversário. Mas quando eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida, eu percebi que era importante eu deixar de lado. E atualmente eu convivo mais com a Nath, com o grupo do treino, do que com a minha própria família, assim. Até mesmo viajando, a gente não viaja juntas pela questão de idade, mas com a equipe que viaja comigo para fora do país, eu convivi mais com eles nos primeiros 6 meses do que com meus próprios pais. É difícil, mas é um caminho que vale a pena. Nath, a questão assim também tu tá no União e vai agora pro JASC. Como é que é o contato entre os clubes? É você que decide ou tem ali os treinadores que conversam entre si? Não, antes de fechar o contrato com a União, né, que a gente deixou, eu perguntei já se eu poderia ter essa participação e eles falaram que sim, que não teria problema nenhum, porque eu acabo representando uma cidade, né? Então não é questão de clube contra clube, digamos assim. Então fica tranquilo, né? E até é bom ter uma competição assim diferente, é um estímulo diferente, São né? atletas que muitos de vocês não conhecem, né? Ou tu já conhece a maioria que vai estar lá? Por ser de Santa Catarina e ter lutado desde sempre os Jogos Abertos, eu acabo conhecendo, mas sempre tem um ou outro que a gente não tem contato, né? Que é uma surpresa, digamos assim. Quem é aquela pessoa? Quem é aquela que eu nunca vi? Nath, a questão que no estado, a gente também tem os Jogos Abertos do estado, tu vê no mesmo nível, isso tu compete? Olha, antigamente eu ouvia muito falar também dos Jogos Abertos aqui do Rio Grande do Sul, porém eu não sei como tá hoje, assim, eu não tenho contato e não ouço muito falar, né? Então, não sei se é a mesma Passou coisa. o tempo. Me diz uma coisa, qual que é o objetivo de vocês hoje? Como que vocês se enxergam daqui a 10 anos? Bom, meu objetivo primeiro para esse ano é me manter na seleção principal. Tem o Campeonato Brasileiro agora em outubro, então o foco é ganhar, né? E continuar fazendo parte da seleção. 2020, sendo bem ousada, assim, eu vou tentar com certeza. Mas se não der também, eu vou tentar mais um ciclo olímpico, 2024. E é o objetivo, assim. No Brasil, dá pra chamar de adversárias que você tem que ganhar pra ir pra Tóquio 2020? Ou seria... Na verdade, na minha categoria tem a Mayra Guiar, né, que é da Sojipa. Ela é atual campeã mundial na minha categoria, então se torna... pesado, né? Não é nada fácil. Se torna mais difícil, né? Porque para tu classificar para uma Olimpíada, tu tem que estar entre as mulheres, entre as 18 melhores do mundo, né, do ranking mundial, as 18 primeiras. Então, não é uma tarefa fácil, né? Mais ainda por ter ela na minha categoria muito forte, né? Então, mas é uma... E vocês têm contato assim com amigas também? É uma coisa mais profissional? Porque vocês moram na mesma cidade. Sim. Não, a gente tem bastante contato. Eu participei da aclimatação olímpica do Rio 2016, então isso acabou aproximando, né? Porque ela tem uma equipe de apoio ali, eram uns 3 atletas para cada atleta que ia competir a Olimpíada. Então acaba criando uma aproximação por nós termos ido lá, ajudado e incentivado toda essa preparação olímpica. E vai ter agora também pro Mundial, que é ela que vai participar. Então, e a gente está sempre tentando combinar treinos, né? Nada melhor que eu treinar com a atual campeã mundial, né? Então é muito produtivo. E tu, Duda, como é que tu vê treinando com as pessoas mais velhas, mais experientes, pra tu crescer indo pra 2024? Não lembro nem onde que é, mas... Eu sempre fui a mais nova, assim, da equipe do União. Eu sempre treinei com os adultos. E eu acho que isso foi um dos principais fatores para eu amadurecer mais rápido, mesmo com pouca idade. Eu também já estou participando, mesmo sendo bem nova, de treinamentos com a seleção olímpica. Agora eu e a Nath, a gente vai pro treinamento de preparação final do Campeonato Mundial. Eu vou ser a mais nova, mas o bebê muito da bom. turma. É um bebezão. É muito bom, porque, querendo ou não, eles são a equipe olímpica e eu já estou tendo contato com eles. Isso faz com que eu tenha mais motivação e também
incentivo e contato com eles para crescer. Gurias, muito obrigado por aceitarem o convite, né? O K-Sport ele volta domingo que vem com beach tênis e com paddle. O beach tênis está tendo agora, lá na BB. Sai de casa e vai correndo lá assistir a final do campeonato gaúcho da modalidade. E a você de casa, eu peço que levante. E só por favor, um parabéns para essas duas moças que estavam de aniversário essa semana. Aê, obrigada! Essa data querida, muita felicidade. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.